O clima entre nós. Os ares de cá e de lá, de lugares distantes, estão conectados. As águas dos oceanos se conversam também. O ar e o mar, de regiões muito diferentes, que não estão fisicamente ligadas, podem ter relações especiais que interferem na chuva e na temperatura de várias regiões do planeta. O El Niño é uma delas. Só que essas ligações planetárias, em geral, não são óbvias, imediatas. Conhecemos algumas dessas conexões inusitadas, mas muitas ainda estão por descobrir. Já aprendemos muitos com as novas técnicas de modelagem, a facilidade da troca de informação pela internet, o melhor desenvolvimento de técnicas matemáticas que possibilitam otimizar as análises de bilhões de dados ao mesmo tempo. NP, ENSO, PNA, WP, PAS, NA. Que sopa de letrinhas é essa? Pois é, nessa sopa de letrinha, ela é composta de abreviaturas de nomes de conexões atmosféricas especiais. Você vai entender um pouco agora sobre um outro mundo da meteorologia, um outro mundo conectado, o mundo das teleconexões atmosféricas. É este conceito que permite relacionar o que acontece no Oceano Pacífico Equatorial com a chuva no Brasil, as ligações do Oceano Índico tão distante com a chuva no Nordeste. E para falar sobre teleconexões atmosféricas, o podcast O Clima Entre Nós tem o prazer de conversar agora com a professora Maria Assunção Dias. Ela é matemática de formação, mas com mestrado e doutoramento em ciências atmosféricas. A professora Maria Assunção foi, digamos, uma das fundadoras do curso de meteorologia da Universidade de São Paulo. Atualmente, Maria Assunção é professora e pesquisadora do Departamento de Ciências Atmosféricas da USP e a sua principal área de atuação é justamente o estudo da chuva. Maria Assunção, eu agradeço demais a sua disponibilidade. Seja muito bem-vinda ao Clima Entre Nós. Obrigada, Josélia. Um prazer estar aqui falando com você e para os interessados na meteorologia, nas chuvas, enfim. Essa ideia de que as coisas estão totalmente conectadas, as pesquisas, é claro, são bastante recentes, mas as ideias já existem há bastante tempo, né? Já existe aquela sensação de que uma região da Terra afeta a outra. A primeira visão de que a Terra tinha um clima conectado veio com os primeiros satélites que subiram lá pelos anos 50, tiraram fotos da Terra e viram aquele monte de nuvens se deslocando e passando de um lugar para o outro. Então começou essa ideia da organização. Tem algo organizado, não é aleatório, chove aqui porque sim. Claro que as primeiras ideias enfocaram as frentes que vêm lá do sul e vão se deslocando, trazem chuva, frio, enfim. Essas foram as primeiras ideias, mas com o passar do tempo, né, com o aumento da tecnologia, dos dados para analisar, essa análise foi ficando mais sofisticada. Então, mas teve um evento que chamou muita atenção da comunidade meteorológica, mas do mundo inteiro, que foi em 1983, quando ocorreu aquele fenômeno El Niño muito forte. Nesse ano de 1983, o planeta passou por uma situação extrema que levantou muito a preocupação. Você ter diferentes lugares da Terra com um tempo extremo. O sul do Brasil, muita chuva. Ao longo do ano, uma massa quente muito forte, pegando basicamente o Brasil Central. Enfim, e aí, mesmo nos Estados Unidos, né, você está falando aqui da costa do Peru, e de repente nos Estados Unidos você tem episódios de muita chuva e frio no sul dos Estados Unidos, na fronteira com o México, quente no Canadá. E aí, o que está acontecendo? Em 83 já se tinha
mais dados e mais comunicações, então começou-se a mapear esses extremos, muito quente ou muito frio, muito chuvoso ou muito seco. E aí o pesquisador fala, bom, mas será que isso já aconteceu antes? Aí volta para trás e começa a pesquisar. Foi tão importante esse evento para a evolução das pesquisas nessa área que a Administração de Oceano e Atmosfera criou um setor de serviços climáticos para estudar esse negócio. O que é isso? E criou uma equipe, começaram a pesquisar, olhar para outros anos, e aí descobriram que, assim como o El Niño acontecia em dezembro, né, e era um episódio de águas quentes na costa da América do Sul, no Pacífico, perto do Equador, existiam anos também extremamente frios, que eles batizaram de Laninha. Então, você tinha o El Niño, que eram os episódios quentes, e os Laninha, que eram os episódios frios. E os efeitos desses dois eram mundiais. Não era assim, hoje, amanhã, na faixa assim, de um mês quente, um mês chuvoso, um mês seco, ou seja, um impacto duradouro, assim, vários meses em que você tem uma situação extrema. Você tinha, então, como se fosse uma gangorra, El Niño, Laninha. E quando não estava mais ou menos no meio dos dois, chamavam ano neutro. Esse foi, vamos dizer assim, o ponto marcante para o começo dessa análise de teleconexões. No caso do El Niño e Laninha, as conexões são quase que uma o contrário da outra. No caso do El Niño, você tem o sul do Brasil úmido. No caso do Laninha, ele é seco. E o efeito no Nordeste, né? É seco no El Niño e é chuvoso no Laninha, né? Então, esse é o quadro, vamos dizer assim, se só tivesse essa ocorrência num determinado instante. Acontece que a nossa atmosfera é muito mais complicada do que isso. Não se resume só a casos de El Niño e casos de Laninha. Esses casos de El Niño e Laninha, eles se sucedem numa faixa de 3 a 5 anos, muda, né? Varia também, não é sempre 3 anos, nem é sempre 5, às vezes é um ano atrás do outro. Esse foi o primeiro olhar assim global. Vamos olhar no nosso planeta Terra, a sua atmosfera, como algo global. E a origem do fenômeno é a temperatura da água do mar. Então, essa ideia de que a atmosfera e o oceano trabalham juntos. Eles trocam informações e um afeta o outro. Os oceanos variam lentamente, a atmosfera varia rapidamente e vai se ajustando, né? Então, foi aí que começou. Então, o que os pesquisadores fizeram? Começaram a acompanhar. Então, aqui no Pacífico foram colocadas boias marítimas, umas boias enormes, com um sistema de transmissão de informação e medidas de temperatura da água do mar, e de temperatura do ar, dos ventos, e elas foram colocadas numa faixazinha que vai da América do Sul até a Indonésia, né, separadas por centenas de quilômetros uma da outra, né, a monitorar, vamos ver o que acontece, né? Então começou essa, vamos dizer assim, uma colaboração internacional para ver se você ia entrar num episódio de El Niño ou de Laninha, né? E com isso toda uma colaboração para entender um pouquinho melhor o que acontece, e justamente porque o impacto é duradouro. Então, é um dezembro, janeiro, fevereiro, por exemplo, que a gente considera chuvoso aqui no Brasil Central, né? Você tem uma anomalia, assim, uma coisa fora do padrão climático que você está acostumado a acontecer naquela época do ano. Exatamente. Considerando que o verão é a época que mais chove no Brasil, e aí você fica sem essa chuva,
Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E a mesma coisa em outros lugares do mundo. Não se resume só a El Niño e Laninha, tem outras coisas que acontecem, né? O que a gente precisa entender é que uma coisa que perturba a atmosfera do nosso planeta como um todo é se você tem muita chuva concentrada num lugar só. Considera a Amazônia no verão. A Amazônia no verão chove todo santo dia. E fica pipocando um monte de chuvas formadas ali, aquelas nuvens enormes. De manhã, e aí ficam mais intensas, dá aquela chuvarada à tarde. Isso é o que a gente chama de uma região muito chuvosa. Essa quantidade de chuva num lugar só, ela perturba a atmosfera. Assim, a analogia é o seguinte: você tem um laguinho límpido, assim, paradinho, tal, e você joga uma pedrinha. Uhum. A pedrinha faz umas ondinhas e logo volta a estar tranquilo. Uhum. Agora, se for um pedrão, vai formar umas ondas e elas vão se deslocar e vão chegar até as beiras dos lagos, né? Então, essa grande quantidade de chuvas concentradas é como se eu jogasse um pedrão na atmosfera. Isso perturba. E por ela estar parada, a Amazônia está lá, não vai sair dali. Então, se a chuva todo santo dia está chovendo ali, todo dia você está perturbando a atmosfera no mesmo lugar. Isso gera ondas na atmosfera. Por ela estar sempre no mesmo lugar, então ela afeta os mesmos lugares que estão longe da Amazônia. Da mesma forma que na Amazônia isso acontece, um outro lugar onde tem essa pedrada na atmosfera é na Indonésia, na região ali, ao norte da Austrália, ali aquele lugar, também, todo santo dia chove. Na África também tem. Então, esses continentes, e o continente marítimo, que é o chamado a Indonésia, né? Uhum. Que durante a estação chuvosa é todo santo dia que chove, né? Eles propagam ondinhas para todo lado. E aí, claro que as coisas vão interagir com os ventos que estão em lugares mais longínquos. Então, vamos dar um exemplo de uma outra teleconexão que sai lá da Indonésia. Essa conexão, ela até recebeu um nome. Ela se chama Madden e Julian, nome de dois pesquisadores sim. Que descobriram. Essa perturbação começa aquela chuvarada sobre a Indonésia, né? Aí ela vem andando na direção da América do Sul, devagarinho, vai indo até que chega aqui no Brasil. Mas ela também anda na direção do México, também anda mais para o sul. Ela leva algumas semanas para sair da Indonésia e chegar no Brasil. E é uma teleconexão, é uma coisa que está acontecendo na Indonésia que chega até aqui, mas afeta outros lugares do mundo também. Tanto que, nesses anos passados aí, tem um esforço imenso de estudar essa oscilação de Madden e Julian, justamente porque ela afeta o tempo daqui a um mês. Nós estamos aqui hoje, daqui a um mês eu quero saber se vai chover ou não vai chover. Será que a Madden e Julian vai chegar aqui daqui a um mês? Uhum. É a pergunta. E, às vezes, ela para. Eu vou dar um exemplo de uma parada espetacular dela. Nós tivemos uma primavera muito seca no Brasil Central. A Madden e Julian simplesmente parou. Não estava vindo. Em 2020, a primavera de 2020. Exatamente. Tá. Primavera de 2020, ela parou. Pô, mas o que houve? Por que ela não vem? Acorda, né, Madden e Julian? Porque a gente chuva na primavera. O agricultor querendo chuva. E no lugar da chuva nós tivemos temperaturas extremas. Exatamente. As maiores temperaturas no Brasil em 100 anos. Exatamente. E aí a coisa é muito curiosa, porque veja que ao mesmo tempo que isso estava acontecendo para a gente, você tinha um inverno rigorosíssimo na Europa Sim. E na América do Norte. E aí começa aquela conversa, né? Mas por que tem esse inverno tão frio? Não estou falando que nós estamos com mudanças climáticas, aquecimento global. E está aquele tempo tão frio na Europa, na América do Norte. E aí a mídia,
chamou os meteorologistas para explicar, e todo mundo falando do tal do vórtice polar, né? O vórtice polar basicamente o polo é muito frio. Então, o polo, para ficar bem frio, os ventos lá em cima, lá em 10 quilômetros de altura, ficam rodando ao redor do polo. E aí, uma coisa que roda a gente chama de vórtice, né? Sim. A água cai no ralo da pia, fica rodando, também é um vórtice. Acontece que este ano, esse vórtice que enfraqueceu e o ar frio veio. E, ao mesmo tempo que ele enfraqueceu, a Madeleine Julian parou. Juntaram os dois fenômenos. Dois fenômenos, está todo mundo quebrando a cabeça para entender isso, porque não é a primeira vez que isso acontece, é a segunda, na nossa era de dados, né? Tá. Nossa era, pode ter acontecido lá no passado remoto e a gente nem soube, né? Tá. Porque não tinha dados. Mas 2014, janeiro de 2014, aconteceu a mesma coisa. Foi um janeiro extremamente seco, com muito frio nos Estados Unidos e na Europa. Então, isso daí, você vê que tem alguns estudos que dizem quando o vórtice do polo fica fraquinho, isso aumenta a intensidade das frentes frias, né, que vem para o sul. Então, isso está ligado a, eventualmente, o próprio aquecimento global está provocando uma alteração nos polos. Tem um degelo muito maior, etc. Como é que isso está afetando a Indonésia? É evidente que a gente tem uma teleconexão, porque, assim, no passado recente, a gente já viu acontecer 2 vezes. Não tinha visto antes. A gente não tinha outros exemplos. Agora, de repente, nós temos 2 exemplos de algo inédito. Tem uma teleconexão global que leva a extremos, a muito frio ou muito seco, extremos de clima que afetam completamente a vida das pessoas. Então, esse é um assunto quentíssimo de estudo, porque a gente gostaria de conseguir prever isso, né? A gente constata que está acontecendo. É como quando você vai no médico, você está com febre e tal, o médico constata que você está com febre, você quer saber por quê. Aí ele vai fazer um monte de exames e chegar no diagnóstico. Você está com a gripe, ou você está com qualquer outra coisa. Mas como é que você vai prever se você vai ter isso ou não? É muito difícil no corpo humano você prever o futuro em termos de doenças. Na atmosfera é a mesma coisa. Ou seja, a gente consegue entender o que está acontecendo, ver o que está acontecendo, fazendo uma série de análises que são como os exames que você faz quando quer descobrir o que você tem. A gente constata o que está acontecendo, mas e prever? Prever são outros 500. É bem mais complicado. A gente está, hoje, quebrando a cabeça, botando uma série de medidas em uma série de lugares, fazendo uma série de análises, usando tudo aquilo que a gente já aprendeu sobre o funcionamento da atmosfera, descobrindo que a gente, na verdade, fica muito focado no que acontece aqui, perto da gente. Assim, eu quero saber se está ventando, se está frio, está quente, aqui, onde eu moro, na minha camada, de onde eu vivo, né? Mas acontece que isso é uma consequência do que está acontecendo lá nas alturas, 10, 15 quilômetros de altura. A gente costumava terminar a análise a 10 quilômetros. De repente, nós descobrimos que lá para cima, na estratosfera, tem coisas acontecendo que podem afetar o que está acontecendo aqui embaixo. Não numa escala assim de um dia para o outro, mas de alguns meses na frente. Tem pouquíssimas medidas da estratosfera. Né? Elas estão começando a ser feitas com mais regularidade agora. Ou seja, isso é uma coisa muito legal, porque, de fato, assim, na prática da operação, digamos, né, que a gente prevê os eventos meteorológicos para pequeno, médio prazo, a gente está falando aí de uma semana, 15 dias, né? A gente costuma falar assim, bom, até aqui a região
de 10, 12 quilômetros, né, acima da superfície, é o que a gente vai. Como é que está o vento aqui? Como é que está o jogo de pressões? E agora você está me falando que não, nós já estamos passando por uma região da atmosfera ainda mais distante da superfície, mais alta ainda. Tem já estudos conectando, por exemplo, atividade solar, vento solar, nessa interferência da atmosfera, nesse nível? Exatamente, porque olha só uma coisa interessante. Lá pelos anos 70 e poucos, uns pesquisadores começaram a olhar os dados de balões atmosféricos, esses que a gente lança todo dia para saber como é que está a temperatura, os ventos e tal. Eles pegaram aqueles que chegavam até a estratosfera. Eles vão subindo, o balão vai inchando, até que instantes ele estoura e cai. Mas conseguem chegar a 25, 30 quilômetros de altura. Então, eles pegaram os dados desses balões excepcionais. Aí, o que eles descobriram? Eles descobriram que na região tropical tinha um negócio que eles chamaram de oscilação de quase 2 anos. E era uma oscilação dos ventos. Os ventos sopravam de leste para oeste e depois, um ano depois, eles estavam de oeste para leste. E ficava assim, de leste. Olhando assim, ao longo do tempo, nessas sondagens que chegaram lá, eles viram que existia isso e deram um nome. Quasi-Biennial Oscillation, QBO. Oscilação de quase 2 anos. Levava 2 anos para o vento tá de leste, vindo de leste, muda para oeste e voltar, né? Bom, o que aconteceu em 2014 e agora de novo? Parou o tal do vento, né? Ele diminuiu e não voltou. A oscilação que vinha sendo acompanhada desde os anos 70 até agora, de repente, o que houve? Você não ficava no vai e vem o tempo todo? O que houve? Parou por quê? E aí a questão é, essa oscilação lá em cima, ela afeta a entrada de frentes frias, a forma como as frentes frias se propagam, como que elas entram nos continentes. Então, você afeta a forma de entrada de frentes, você afeta o tempo. Sim, o tempo normal afeta a temperatura e afeta como ocorre a chuva, como forma a nuvem, como forma a chuva. Ou seja, que é o que a gente vê, quer dizer, à medida que você afeta, você muda padrões de vento, padrões da pressão atmosférica, você afeta, no final das contas, você está afetando isso. Como a atmosfera esquenta e esfria, se chove ou se não chove. Né? As coisas mais básicas que a gente precisa para manter esse planeta, essa vida viva, né? Nossa vida viva. Então você vê, você tem coisas como esses ventos da oscilação de quase 2 anos e o vórtice polar que acontecem lá na estratosfera, né? Que são importantes para essas teleconexões. Aí tem um pulo do gato. Imagina que tem um pessoal olhando para isso e tem um outro pessoal falando sobre mudanças climáticas, rodando esses modelos que fazem a previsão, esses cenários do que vai acontecer no planeta Terra daqui décadas, daqui 100 anos, enfim, como é que vai acontecer. Aí essas duas comunidades começam a conversar entre si e eles percebem que algumas coisas que estão nessas projeções para daqui 50, 100 anos são coisas que nós estamos começando a observar agora, como essa questão do vórtice polar, com essa questão da oscilação dos 24 meses, os 2 anos, né? Assim como o degelo polar e outras coisas, né? Então, de repente, hoje todo mundo fala, nossa, o tempo está maluco, nunca aconteceu isso antes, nunca foi desse jeito, nunca foi tão seco, nunca foi tão chuvoso, enfim. E a gente tende a dizer que o tempo está maluco, né? Simplesmente. Mas ele está maluco por alguma razão. Os indicadores que nós estamos vendo é que está começando a aparecer alguns sintomas de que as mudanças climáticas já estão nos afetando a ter esse tempo maluco. Tem uma outra coisa que é interessante também, que é no Atlântico. O Atlântico tem uma outra conexão que conecta
a América do Sul, com a América do Norte, com a Groenlândia, com a Europa, que tem uma origem oceânica. A origem é essa circulação que se chama oscilação meridional do Atlântico. A água quente vai subindo, daqui vai do Equador, vai contornando a América do Sul, pega a corrente do Golfo, vai parar na Groenlândia, na Europa, é uma corrente de água quente. E aí, nas profundezas do oceano, ela volta fria. Então, ela vai quente e volta fria. Ela mantém as temperaturas mais amenas, na Europa, por exemplo. Ela leva o calor, né? E evita que fique extremamente frio o tempo todo, né? Aí, o pessoal que estuda os climas do passado diz, olha, teve uns 12 mil anos atrás, teve um episódio de degelo que, às tantas, arrebentou os lagos ali no Canadá, desceu aquele aguaceiro de água fria congelada e quebrou o progresso dessa corrente quente do Golfo que ia para a Groenlândia, para a Europa, né? Essa quebra levou um inverno rigorosíssimo na Europa. Bom, isso aconteceu há 12 mil anos atrás, fazendo parte da variabilidade natural do clima da Terra, né? Mas em anos mais recentes, quando o pessoal começou a estudar essa corrente de água quente indo para o norte, foi percebendo que ela começou a diminuir de velocidade, ao mesmo tempo que tinha o degelo do Ártico, né? O Ártico vai degelando, vai colocando água fria, que é mais densa, ela não consegue chegar, então vai diminuindo a velocidade. Então, ao diminuir a velocidade, boa parte do calor que ia para lá fica. E aí nosso Atlântico tropical vai ficando mais quente. Se você comparar nos últimos 20 anos, a costa norte do Brasil esquentou 1 grau, mais de 1 grau. Isso para o oceano é muita coisa. E isso afeta o tempo da região norte, nordeste e o centro-oeste de uma forma direta. O fato do oceano estar mais quente. Você tem mudanças de evaporação, mudanças de onde chove. E quando muda o lugar onde chove, muda também o lugar onde não chove. É uma consequência. Se está chovendo muito no lugar, em algum lugar vai estar chovendo menos. Então, nós tivemos algumas secas espetaculares na Amazônia que foram devidas a um excesso de chuva no Atlântico. Estava chovendo demais lá e estava chovendo de menos na Amazônia. Então, isso é uma mudança climática, mas é nos detalhes, porque uma coisa é a gente dizer que a mudança climática vai fazer esquentar o clima da Terra. Outra é a gente entrar nos detalhes, como é que isso acontece. Em cada local. E saber que isso afeta diretamente a sua vida no dia a dia, né? Porque, por exemplo, nesse exemplo que você dá aí da Amazônia, quando nós estamos falando que está chovendo um ano que teve pouca chuva, 2 anos seguidos, né? Ou, por exemplo, sei lá, num período de 10 anos você teve aí 4 verões de pouca chuva, o que você está falando é que o rio vai fluir de uma certa forma, não tem o mesmo volume de água, você não tem a mesma produção de vegetação, você não tem mesmo a forma como a vegetação se recompõe, né? Você não tem a mesma produção de alimentação, você não tem a mesma produção de energia, no nosso caso aqui, que a nossa matriz energética ainda é muito, né, de hidrelétrica, e sem falar, no nosso caso da Amazônia aqui, a variação que você tem de umidade que vai para a atmosfera e que a gente sabe que essa umidade, exatamente dessa massa de floresta que a gente tem aqui, ela é fundamental para o processo hidrológico do planeta. Exatamente, então, para o Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro. Aqui no sul. Exatamente. Né? Lá em Itaipu, lá no sul do Brasil. Tudo. Aliás, a gente conecta esse negócio todo na América do Sul, né? Quer dizer, é um sistema todo conectado. A partir daí você vai ver as consequências depois sociais e econômicas do que tem, né? E aí você tem também uma outra conexão, no caso da Amazônia, que quando você tem essas secas na Amazônia, é muito mais fácil queimar. Qualquer foguinho vira uma queimada sem controle. Aí você tem outros impactos, né? Que é na saúde e na própria sobrevivência de todo um ecossistema, né? Super importante. Isso tudo, então, o que a gente está dizendo? Essas teleconexões, elas fazem entrar em ação um padrão que persiste por algum tempo. E por isso, leva a esses extremos que nós estamos vendo. Então, não é uma coisa de parar de chover um dia ou 2, é um
verão inteiro com pouca chuva, ou um verão inteiro com excesso de chuva que você não consegue fazer mais nada, fica tudo inundado. Você colocaria nessa situação especial que a gente está vendo aí de enfraquecimento da corrente Madden-Julian parando, o ano de 2020 que foi tão especial em relação à produção de furacões no Atlântico Norte, que foi um ano absolutamente excepcional. Mas justamente porque com esse degelo do Ártico, que está nas notícias o tempo todo, né, está ficando mais calor aqui. Então, o Atlântico está mais quente. E calor, água quente, é um dos ingredientes principais para a formação de furacão. Anos em que você não tem El Niño, você tem um Laninha, como este ano. Esse ano nós tivemos um Laninha. Então, anos de Laninha já tem mais furacões por... Né? Em 2020 foi, exatamente. Já tem mais furacões. Se não tivesse água quente, ia ter a tempestade, ela ia decair, não ia virar um furacão. Para virar um furacão, ele precisa ser alimentado com aquela evaporação da água quente. Água quente, quanto mais quente, pior. Alguns desses furacões, não acontece sempre, mas em alguns anos, esses furacões têm uma trajetória que a gente olha assim e fala, nossa, esse negócio vai passar no Amapá. Que às vezes eles passam muito perto, por exemplo, da Venezuela. Né? Assim, nós tivemos o Hugo, por exemplo, assim, que eu lembro aqui, baita, e a gente teve nesses últimos anos aí alguns furacões que passaram muito perto. Esses grandes furacões, a passagem deles tem de alguma forma interferência no que acontece aqui no Brasil, na nossa chuva? Olha, tem várias pesquisas que apontam que sim, né? O que acontece? Se você tivesse um planeta só de água, a gente chama ele de um aquaplanet, planeta água, né? Tem uma música que fala isso, planeta água. Se fosse só água, sem continente, sem nada, seria tudo que aconteceria no hemisfério norte seria igual ao que acontece no hemisfério sul. Então, se aparecesse um furacão no hemisfério norte, ia aparecer uma circulação parecida, simétrica, no hemisfério sul. Bom, o nosso planeta não é só de água, tem continentes, e os continentes causam um transtorno enorme na circulação e nas águas dos oceanos também. Então, quando forma um furacão no Atlântico, passando ali perto da costa norte do Brasil, não forma um furacão no Atlântico Sul, não. Atlântico Sul, do outro lado, porém, no Atlântico porque as águas são mais frias, mas sobre a baixa pressão do ar. Um furacão tem uma pressão interna muito baixa. E a passagem do furacão gera uma diminuição da pressão no nosso Brasil central. Né? Isso já foi detectado naqueles furacões que passam mais perto. Se abaixa a pressão do Brasil central, isso favorece uma frente fria passar pelo meio do Brasil. Mais chuva. Então, tem um efeito. Não é espetacular, mas altera. É que nós estamos num sistema que os matemáticos gostam de chamar de complexo não linear, né? É caótico. Você tem uma perturbaçãozinha num lugar e isso afeta o resto do mundo, né? Isso foi estudado nos anos 60 por um meteorologista, o Lawrence. Ele descobriu que se você... E aí surgiu aquela frase célebre dele que o pessoal usa e abusa, que é o bater de asas de uma borboleta no Rio de Janeiro vai afetar o tempo em Nova York daqui a umas semanas, né? É aquela, assim, pequenas coisas que acontecem afetam o mundo todo. É claro que a gente está olhando, quando fala em teleconexões, a gente não está falando de pequenas coisas, a gente está falando de grandes perturbações. Mas estudar esse sistema é bastante complexo. Eu gosto de usar a analogia com o que acontece com o nosso corpo, o corpo humano, né? Você aparece com febre no médico e pode ser 500 coisas diferentes, né? Então, você aparece com chuva no Nordeste, pode ser porque o vórtice polar, porque a Madden-Julian, porque a oscilação do Atlântico, a oscilação do Pacífico, pode ser um monte de coisas. E pode ser todas essas causas interagindo entre si para fazer chover no Nordeste. Então, o estudo disso vai ficando
bastante complexo. A gente está hoje usando e abusando de dados que a gente pega dos satélites, porque os satélites têm a vantagem de cobrirem a Terra inteirinha. E eles vão tirando fotos, mas não são fotos só visíveis, como a gente tira com a máquina fotográfica, em comprimentos de onda diferentes, com filtros diferentes. Então, eles vão capturar as minúcias, né, do que está acontecendo na atmosfera e cobrem a Terra toda. Claro que nós precisamos dos balões para ter certeza que o que o satélite está vendo é de verdade, né? Tudo isso entra nesses centros de previsão. Diariamente, esses centros de previsão recebem milhões de dados no mundo inteiro. E isso daí tem que ser digerido, tem que ser processado, você tem que fazer diagnóstico. Então, gradativamente, nós estamos tendo uma sofisticação muito maior. Por exemplo, hoje, o uso de inteligência artificial. Eu quero saber se vai chover em Brasília. Eu tenho que digerir esse monte de observações, eu tenho que pegar os modelos que fazem as previsões, olhar para vários deles, tudo isso na cabeça da pessoa que vai analisar, assim, tem que estar pronto em poucas horas, né? Essa análise, essa síntese. O meteorologista muito experimentado consegue fazer isso rápido, aquele que está começando fica confuso, tem tanta coisa, como é que eu vou saber o que é mais importante, o que não é? E a inteligência artificial hoje tem sido usada para ajudar nesse processo, sintetizar. Você coloca tudo aquilo num algoritmo, num programa de computador que vai processar, vai te dizer se vai chover em Brasília ou não vai chover daqui uma semana, daqui 15 dias. Aí já está todo mundo indo, eu quero saber daqui a um mês. Todo mundo quer saber o que vai acontecer daqui a um mês. Eu quero saber daqui a 6 meses. Também. Pois é, porque assim, a hora que, não, nesse caso de previsão, a hora que você dá para ele um mês, não, ele imediatamente quer 2. E é óbvio que isso tem uma importância crucial, entendeu? Porque você está falando para os dois lados, né? Você está falando para o lado de você poder se precaver, né? De ter uma previsão assertiva a longo prazo, né? Então, nós estamos falando para 2, 3 meses, você está falando numa melhoria de planejamento para a sua produção agrícola, para o desenvolvimento de cidades, para a proteção do cidadão. Você está também falando em gente que vai ganhar mais dinheiro na bolsa, que vai, ganhar mais dinheiro em produção, que vai investir ali, vai investir aqui. A gente está falando para os dois lados. O fato é que a previsão, a antevisão, digamos assim, daquilo que vai acontecer com a nossa atmosfera, vai se tornando cada vez mais um fator assim muito precioso, né? E muito assim fundamental para todas as atividades humanas. E aí você chega nessa questão da previsão, vamos pegar a tal da Madden Julian, que começa lá na Indonésia e vem até aqui. Leva assim 3 semanas, 4 semanas, né? Às vezes um pouquinho mais, 5, 6 semanas. Os modelos conseguem fazer essa previsão? Estão tentando, mas a gente tem vários indicadores de que tem ou não tem essa previsão, esse deslocamento dessa chuva que vem pelo Pacífico, né? Esses indicadores, para quem segue eles todo dia, tem épocas que é uma maravilha, prevê super bem. Aí, de repente, como numa parada dessas, ele prevê muito mal, assim, todo dia ele diz que vai andar e o negócio não anda, e você fica frustrado porque entrou num modo que não é previsível. Aí passa um tempo, de repente você fica assim muito contente de saber que você consegue fazer a previsão no nosso Brasil, olhando para a Indonésia e contando um mês na frente, né? Olha só como progredimos. Mas isso daí, essa intermitência, né? Tem horas que é muito previsível e tem horas que não é. Então, esse lado caótico da atmosfera é o nosso grande desafio. Nós temos aí um desafio de mais de décadas, né? De tentar entender melhor. Tem uma linha que diz o seguinte: a gente não está levando em conta todas as perturbaçõezinhas. Então,
uma perturbação na atmosfera é uma nuvem de chuva. A gente não consegue prever todas as nuvens individuaizinhas, cada uma delas, mas elas têm uma energia muito grande. Então, será que não é isso? A gente precisava entender um pouquinho melhor a formação dessas nuvens, ver como elas se formam pelo globo afora, como elas interagem entre si, e ver se não é isso que está faltando. Então, tem algumas pesquisas vindo nessa direção. Daqui uns 10 anos vai ter um computador mais poderoso, o que hoje eu faço na pesquisa, daqui 10 anos vai ser feito em 2 horas para servir para previsão. Então, tem muito esforço nessa área, justamente com a questão das teleconexões e como as teleconexões têm muito a ver com essa formação de chuvas, e as chuvas não são muito bem resolvidas nesses modelos. Então, tem um esforço enorme para você prever cada nuvenzinha desse nosso planeta, dessa atmosfera do nosso planeta, o que é um desafio espetacular. É para quebrar cabeça de muito computeiro, de muito meteorologista, de muito matemático, engenheiro, enfim, é um esforço interdisciplinar muito grande. Uma das descobertas é o seguinte: não adianta você ficar olhando só para a atmosfera, você vai ter que olhar para o oceano também, e com o mesmo detalhe. Talvez seja isso, assim, bom, agora não tem mais como você não olhar para mim. Ou você pula, mergulha nas minhas profundezas, ou você não vai mais ficar sabendo o que está acontecendo no ar, né? Exatamente. Tem que olhar para o planeta Terra como um todo. E aí claro que os continentes são importantíssimos. E nos continentes tem algumas coisas que também tem que ser melhoradas, que é o seguinte: você tem a vegetação que cobre os continentes, as áreas urbanas, né, os lagos, os rios e tudo mais. Isso também tem que entrar com todo detalhe. A agricultura introduz uma complicação porque muda a cobertura da terra na escala de semanas. Você tem uma terra nua que foi arada, daqui a pouco começa a crescer plantinha, que vai evaporar água. Evaporar água, isso já mudou naquele local a forma como você está, a essência da atmosfera. Né? Então, na verdade, o detalhamento, tudo isso já existe de uma forma básica, vamos dizer assim, nos modelos, mas ele tem que ser mais detalhado. Eu tenho que conhecer como é que cada plantinha evolui, e colocar isso nos modelos, né? Elas soltam partículazinhas, os aerossóis. Esses interagem com as chuvas também, as chuvas reagem a isso. Existe uma quantidade de pesquisas sobre a Amazônia que mostra que existe uma relação entre floresta e nuvens que não é só umidade. Tem uma série de gases que ajudam o processo de formação das gotas. Descobri isso nos últimos 10, 15 anos, não se sabia, né? Então, o que é fascinante hoje, nesse estudo da meteorologia, é que a meteorologia não está sozinha. Você tem oceanografia, você tem química, física e até engenharia, quando você vai pensar que você tem que encontrar novas maneiras de medir coisas, né? Então, esse olhar como um todo, né, é o que nos mostra que é o caminho para você chegar a uma melhoria da compreensão desses fenômenos que estão acontecendo, que estão ligados ao clima da Terra, essas teleconexões e tudo mais, e que afetam, no fim das contas, tudo que a gente faz por aqui. Maria Assunção, eu só tenho a agradecer muitíssimo essa aula maravilhosa, foi um prazer para mim, muito especial, né? Conversar com você, muito, muito especial, saiba disso, e eu tenho certeza que as outras pessoas também vão aprender muito sobre essa outra forma de olhar a atmosfera, olhar, aliás, o nosso planeta, né? Porque o que nós estamos vendo aqui, na verdade, é assim quase como se pudéssemos dizer assim,
um olhar holístico em relação ao nosso planeta. Quer dizer, não é mais o ar, não é mais o mar, não é mais só a floresta, e não sou só eu que vivo nesse planeta. É um grande esforço para a gente ver como todas essas coisas se conectam, e esse é o nosso planeta. A gente tem que tratar de cuidar dele, de ser sustentáveis dentro dele. Eu vou ficando por aqui, eu espero que essa entrevista tenha sido bastante proveitosa para você. Você pode entrar em contato com o podcast O Clima Entre Nós através do nosso e-mail, podcast@climatempo.com.br. Até uma próxima.